Olá pessoal, gostaria de compartilhar uma palavra com você. Gostaria de falar sobre sintonia, o tempo de Deus. Eu quero ler um texto aqui em Lucas 7, 31 a 35, quando Jesus diz assim: aqui, pois, compararei os homens da presente geração. Aqui são eles semelhantes. E ele fala assim: são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E ele termina dizendo assim: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A grande questão não é a música que eu e você estamos tocando, mas a música que os céus estão tocando. Qual é a melodia? Qual é o som dos céus? Jesus comparou aquela geração de religiosos a uma orquestra desafinada, uma geração que não entende nem o som da flauta, ou seja, da alegria do reino de Deus, e nem o som da tristeza, a tristeza do coração de Deus. Uma geração que, numa perspectiva do reino de Deus, não sabe se alegrar com aqueles que se alegram e nem se entristecer com aqueles que sofrem. Eles estavam enganados, não apenas a ponto de não entender ou discernir o tempo da manifestação de Deus, mas de contrapor-se a ele. Chegaram a dizer que tanto João Batista quanto Jesus estavam endemoniados. Imagina o que não dirão de nós. Os religiosos não apenas ignoraram todos os sinais do mover de Deus, como o resistiram, o combateram severamente. E isso deveria nos dar muito temor. Será que nós podemos nos tornar uma geração enganada? Pensando no tempo, quando a Bíblia fala em Eclesiastes que tudo é vaidade, ela não está enfatizando o conceito de supérfluo, muito pelo contrário, mas está dizendo que o tempo passa rápido e nós teremos que prestar conta de tudo. Viver demanda responsabilidade. O nosso tempo de vida será projetado na nossa eternidade. Por isso a Bíblia fala que de tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Uma das principais evidências, então, de uma vida desvirtuada do propósito é a falta de discernimento do momento espiritual. A Bíblia fala que tudo é formoso no seu tempo. O discernimento do tempo embeleza a vida, fortalecendo o propósito. Agir em dissonância do tempo é tipo assim: a banda toca o hino nacional e o cantor não sabe cantar a letra. Provérbios diz: como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita ao seu tempo. E eu vou te falar, isso não é fácil, né? Você ter aquela palavra no tempo certo. Esse é um desafio onde muitos de nós cometemos erros e honestamente ainda não sei o que é pior: falar quando devemos nos calar ou calar quando devemos falar. Tem coisa que nós sabemos que é ignorância, mas tem coisa que é só medo e constrangimento e nos tira desse tempo de Deus. Lutero dizia que se a nossa pregação não está contextualizada com as demandas da nossa geração, nós estamos afastados do reino de Deus. É nesse sentido que Jesus diz que a sabedoria é reconhecida pelos seus filhos. Quais são as pautas que mais estão afetando essa geração? Corrupção é uma pauta importante, ideologia de gênero é uma pauta importante, aborto é uma pauta importante, o casamento é uma pauta importante, a lisura judiciária é uma pauta importante, a ideologização da educação, será que é uma pauta importante? O que é que Deus está tentando dizer sobre esses temas através de você, através de mim? A igreja tem um papel profético a cumprir. Não sou eu que vou dizer para você o que você tem que fazer ou em qual guerra você vai entrar. Isso é responsabilidade de cada um. Muitas vezes não seremos ouvidos ou até banidos, mas você pode experimentar o sentido de sacudir a poeira dos seus pés, como Jesus fez em relação a Cafarnaum e Corizinho. Sacudir a poeira dos pés é você poder dizer: não fui conivente com essa maldade, foram avisados da parte de Deus, esse sangue não será demandado das minhas mãos. O ser humano é muito suscetível ao engano devido à
perda da sua conexão com Deus. Para lidar com o engano, nós precisamos de saber que o inimigo sabe quando a gente sabe e o inimigo também sabe quando a gente não sabe. Existe uma guerra entre o conhecimento e a ignorância que permeia todos nós, como também existe uma guerra entre o conhecimento e a omissão. Só existe paz e refrigério para quem se arrepende. Não se esqueça, a igreja é ou deve ser a consciência da sociedade. Lógico, prepare-se para ser odiado. A consciência incomoda os pecadores. O Espírito Santo incomoda os pecadores. A Bíblia incomoda os pecadores. A vida de Ló incomodava Sodoma. A vida de Noé incomodava a sua geração. João Batista incomodou a sua geração. Paulo nem se diga. Chegaram a nós aqueles que estão transtornando o mundo. O que eu quero dizer é que uma geração esvaziada de profetas tende ao engano. E o engano é uma prisão eficiente porque parte de uma convicção interna que desativa os sentidos. A pessoa fica cega, surda, indiferente espiritualmente. Eu quero terminar aqui falando 3 tipos de engano. Primeira coisa é importante dizer que o pior tipo de engano é o auto-engano. É um engano que vem de dentro, que procede do coração, das nossas motivações, que conspiram contra a moral divina. Você pensa que está sendo esperto, mas só está mentindo para si mesmo. Tudo que conseguiu é tornar-se um hipócrita. Inclusive, hipocrisia é auto-engano. O segundo tipo de engano é esse, porque existe também esse engano que vem da ferida. Jeremias 17:9 fala assim: enganoso é o coração. O mais destrutivo engano é o engano que vem da ferida e agride a identidade. Ataque contra a identidade é um ataque interno. A ferida produzida, por exemplo, pelo machismo, criou uma ideologia feminista que prejudica ainda mais a mulher. A ênfase cultural imposta nos dias de hoje é basicamente emasculação do homem e um pseudo-empoderamento da mulher. Por exemplo, a mulher não é sedutora, ela não foi criada para ser sedutora, mas edificadora do lar. Quando a mulher deixa de ser auxiliadora idônea de um marido e passa a ser manipuladora, a vida torna-se um desastre. A Bíblia fala assim: achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Esse é o engano que vem da ferida. E o terceiro tipo de engano é o engano que vem da imaturidade. O perigo de uma geração imatura que quer intimidade. Só que intimidade exige maturidade, aliança, casamento. Sem isso, a intimidade é, aos olhos de Deus, imoralidade. Então Jesus confronta nesse símile o dilema de uma geração imatura e fraca. Esse foi o aspecto crucial dessa analogia. Não é? Nesse texto, Jesus fala assim: são semelhantes a meninos. Então, esse texto fala sobre meninos que querem ser o centro das atenções, não discernem o mover de Deus, pessoas que não suportam o sucesso de outros, começam a atacar, começam a se enciumar, rotular superficialmente outros ministérios, ao invés de desenvolver espiritualidade, agarram-se à religiosidade, retratada na infantilidade de querer se autoafirmar. Então, nesse símile que Jesus faz, ele confronta a imaturidade daquela geração. Depois de séculos ensinando sobre a vinda do Messias através do cerimonialismo levítico, Jesus esperava mais daquela geração. Ele esperava que houvesse frutos na figueira, mas não havia. E por ser infrutífera, aquela figueira foi amaldiçoada. Eles deveriam ser expertos em reconhecer o Messias, mas a maior parte da classe religiosa de Israel o rejeitou. A Bíblia fala: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Então eu termino com uma pergunta: você está conseguindo ouvir e se comportar, você está conseguindo ouvir e se comportar em sintonia com a música que os céus estão tocando? Você está ouvindo o som dos céus? Pense sobre isso. Deus te abençoe.